Olá, internautas da TV 247. Estou aqui ao lado dos meus queridos Paulo Moreira Leite, Alex Sonic. Tudo bem? Boa noite. Sexta-feira. Mais um Boa Noite 247, para não levar para o chão, né? A gente vai começar aqui a nossa pauta do programa de hoje com uma notícia que saiu agora à noite, no final da tarde, de que o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu que vai investigar aí o Deltan Dallagnol pelas palestras, ou pela palestra secreta que ele deu lá junto a banqueiros para a XP. Essa situação toda do Dallagnol vai se afunilando e criando uma situação maior de isolamento aí por parte do grupo da Lava Jato e do próprio Moro. O Moro está quietinho, tentando manter ali a sua agenda e tal, mas a situação fica cada vez mais complicada. E diante aí também das reações dos ministros ontem, ministros do Supremo Tribunal Federal, também se demonstrou aí uma movimentação de diversos setores, principalmente nas redes sociais, que tem aí a sua milícia digital por parte dos bolsonaristas aí, né, fazendo a sua campanha, tentando empurrar a coisa para o outro lado. Hoje a Raquel Dodge deu uma declaração também, saindo de certa forma em defesa aí do Dallagnol. A Raquel Dodge pleiteia ficar aí, segundo informações, pleiteia ficar no cargo de procuradora-geral, né, diante da lista tríplice que foi apresentada. Ela não está nessa lista, mas tenta ali, com outros padrinhos, conseguir permanecer na Procuradoria-Geral. Ela tinha, supostamente, ou tem ainda, não sei, o apoio de alguns ministros do Supremo. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, o Lewandowski e, se eu não me engano, acho que o Alexandre de Moraes. Mas são 4 ministros que também estão aí pedindo ou se movimentando na direção das investigações. Então, esse apoio que ela deu ao Dallagnol hoje, dizendo que ele é imovível, né, não se tira ele dali e tal, cria uma situação aí demonstrando que o governo tenta colocar o rumo ali para dar um apoio, uma sustentação para o Moro e para o Dallagnol, enquanto outros setores se movimentam e os fatos vão demonstrando outras coisas. Vou começar esse assunto aqui com os nossos comentadores. O que vocês acham dessa situação toda, hein? Paulo, Alex? Alex, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu acho que ele tem que ser investigado pelo conjunto da obra, né? Porque o conjunto da obra dele é tenebrosa. Não só, a reunião com a XP faz parte disso, né? E a grande investigação que ele vai fazer vai ser o STF, né? Como nós vimos ontem, o STF reagiu duramente a essas últimas revelações da Intercept Brasil, publicadas na Folha. E isso foi muito importante porque o STF, já praticamente com maioria, está reconhecendo a validade dessas provas. Se ele pediu, se o STF pediu o inquérito e pediu todas as mensagens, não foi por outro motivo, senão para investigar. E o que o STF vai investigar não é o hackeamento, que é a questão da polícia. O que ele vai investigar se naquelas mensagens trocadas entre os procuradores há crimes. E quais são esses crimes? É isso que o STF vai investigar. Essa é a grande investigação que os dois vão enfrentar, não é? Nós vimos ontem, a primeira coisa, o que fez o ministro Luiz Fux? Aquele que antes era em Fux Vitrans. Eu não acredito mais que ele continue alinhado com a Lava Jato depois que ele foi exposto pela Lava Jato como um aliado. Não acredito. Nem ele, nem o Fachin, que foi outro exposto. E o que fez o Luiz Fux ontem? Ele disse explicitamente que o Moro não poderia destruir aquelas provas. Depois pediu para remeter tudo para o STF. Depois o Alexandre de Moraes disse que deu 48 horas. 48 horas se completa amanhã. Não sei se são 48 horas de dias úteis ou qualquer dia, mas, enfim, completam-se amanhã as 48 horas. Então, essa é a investigação. O STF, para mim, deu um basta nessa farra da Lava Jato. Já estava se vendo ali inúmeras ilegalidades há muito tempo, desde o começo, aliás. Não preciso nem listar aqui as ilegalidades da Lava Jato. Mas agora foi a gota d'água.
Quando aparece Deltan Dallagnol querendo investigar o Dias Toffoli, coisa que ele não pode. Não pode o procurador de primeira instância investigar o ministro do STF. Quando chegou nesse ponto, foi a gota d'água. O STF parou, quer dizer, o STF deu um chega para lá, no Moro e no Dallagnol. E o que está acontecendo hoje? Vejam como é que estão as redes sociais hoje, incitadas por quem? Quem incita as redes sociais? É o Bolsonaro, evidentemente, e o filho dele é que comanda a máquina de propaganda, o Carlos Goebbels Bolsonaro. É que comanda a máquina de propaganda, nefasta. E essa máquina de propaganda já está em ação, batendo recorde com a tweet, com a hashtag STF Vergonha Nacional. 200 mil tweets agora. Quem está postando? São os robôs. É a máquina de propaganda do Bolsonaro. E quem tem que mandar parar com isso é o próprio Bolsonaro. Hoje o STF, ontem foi a OAB, aliás, continua sendo, porque o presidente da OAB denunciou que está sendo ameaçado de estourar o seu carro e a filha dele está sendo ameaçada. Ou seja, todos que discordam do presidente da República, se é que se pode chamar assim, eu acho que é cada vez mais ditador, todos que se interpõem são ameaçados. Que isso? Que isso? Isso é estado policial. Não se pode discordar, então, do presidente, se você é ameaçado. Vão estourar o teu carro, vão matar sua filha porque você discordou do presidente da República. E quem tem que mandar parar é o presidente da República, porque uma das atribuições do presidente é pacificar o país. Então, o Bolsonaro tem que mandar parar essas milícias. Não pode continuar esse estado policial dentro de uma democracia. O Estado policial dentro do Estado democrático. Correto. Paulo, tem um adendo nessa situação toda aí do Dallagnol, né? Hoje, uma publicação feita pelo site BuzzFeed deu conta de umas conversas feitas ali em off com alguns membros do Conselho Nacional que já estavam avaliando o afastamento do Deltan também ali do processo da Lava Jato e das suas atividades, das suas funções. Então, é mais uma sinalização aí do isolamento, do desgaste que a Vaza Jato e a versão que eles sempre passaram de crime, de que não reconhecia o conteúdo, vai se esvaziando cada vez mais, né, Paulo? Olha, eu acho que a gente tem que colocar assim, algumas ponderações aí, né? Eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro vai mandar parar essa campanha de robôs pela internet contra o Supremo. Porque quem está fazendo isso só está fazendo isso porque ele autorizou abertamente, discretamente, não é? Isso não vem assim do vento. Claro que isso é parte de uma estratégia de governo que o Bolsonaro aprova e estimula, que é pressionar, isolar e assustar seus adversários, em especial o Supremo, que é um adversário que é uma instituição, não é um adversário, que é uma instituição que tem poderes, que pode realmente criar problemas se quiser, se tiver vontade, se tiver disposição. Eu não acho, portanto, que isso aí é o que o Bolsonaro vai fazer. Não, ele vai simular o máximo. Vai simular o máximo. Né? Até o momento que se torne perigoso esse movimento, coisa que até agora nós não sabemos se tornou. Quando é que isso vai acontecer? O que nós sabemos é que os desmandos da Lava Jato atingiram um nível insuportável, inaceitável para o Supremo. Até porque é perigoso. Quer dizer, quando você vê que o ministro... O Dallagnol, ele está querendo investigar o Toffoli, está sugerindo, está montando armadilhas para pegar o Toffoli. Você está vendo um nível tal de subversão, um nível tal de distorção da função, um nível tal assim de golpismo, de aparelhismo, de utilização política para fins políticos de uma instituição do Estado, que é inaceitável. A questão, então, agora é que se investigue, que se apure e que se veja o destino do Dallagnol.
Não dá para imaginar, isso nós já falamos ontem, não dá para imaginar que o chefe da força-tarefa da Lava Jato, que até o momento é um braço muito importante do judiciário brasileiro, é o braço mais poderoso, esteja nas mãos dessa pessoa. Que tem esse tipo de ato, sem que ele se explique, sem que ele seja colocado sob controle, sem que se coloque, sem que se discuta nada. A notícia importante de hoje, né? A notícia importante é a decisão do CNP, o Conselho Nacional do Ministério Público, de discutir a presença do Dallagnol numa palestra fechada de um banco privado para discutir eleições. E é essa a questão. Vamos dizer assim, essa é a primeira atitude concreta, esperamos que ela seja levada adiante, esperamos que isso ocorra, que essa investigação seja feita, para que se comece a esclarecer, sim, o caráter assim, desses superpoderes que o Dallagnol está exibindo. Superpoder para fazer planos, para enriquecer com palestras, superpoder para pensar uma fundação de 1,5 bilhão de reais com dinheiro da Petrobras, que foi abandonada quando se tornou um escândalo, né? Todas aquelas assim, maquinações dele junto com o Sérgio Moro, né? Aquela postura absolutamente de quem está tramando, de quem está se submetendo a um juiz para montar uma acusação já arrumada, que é o começo de toda essa história, né? Então, o Dallagnol tem que ser investigado. Isso é o Conselho Nacional do Ministério Público, é o primeiro organismo. Não vamos esquecer que, recentemente, a primeira vez que o caso Dallagnol chegou foi recusado liminarmente, né, pelo presidente do CNMP, o que não é surpresa, dado o caráter corporativo dessas instituições que são criadas para investigar uma corporação e rapidamente se revelam mais instrumentos de proteção dos interesses corporativos, né? Isso, no caso do CNMP, é uma coisa assim, quase que assim, tradicional, né? Vamos ver agora o que acontece, porque a situação é mais grave, o próprio Supremo está reagindo, e isso, portanto, isso pode ter o seu impacto ali no Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, vamos ver o próprio Supremo até onde ele pode ir, porque o Supremo foi atacado, o Supremo está sendo, assim, colocado, assim, claramente numa atitude hostil por parte do Ministério Público, por parte da Lava Jato. Isso não é de agora, mas isso agora está evidenciado por diálogos que ninguém mais coloca em dúvida, né? Por trocas de mensagens que ninguém mais coloca em dúvida. Então, é preciso que o Supremo diga até onde ele vai. Porque o Supremo ele tem um poder muito grande, ele tem uma posição muito grande, mas tem que saber até que ponto ele vai assumir a sua responsabilidade. Coisa que nós vimos até o momento que ele tem muito mais se acomodado, muito mais sido assim, um organismo assim, uma instituição que pouco usa os poderes que tem, preferindo se acomodar a uma situação cada vez mais grave. Bem, de acomodação em acomodação, nós chegamos a este fim de mundo, que é o cenário que nós estamos vivendo hoje. É um cenário de fim de mundo, porque nenhuma autoridade com poder e legitimidade para intervir cumpriu o seu papel. Agora é hora do Supremo intervir, sim, é hora de tomar providência, assim como é hora do Conselho Nacional, dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público também atuarem, porque, assim, estamos chegando àquele escândalo que está virando piada de salão, né? Verdade. Vamos ler aqui alguns comentários internautas, antes para a gente ir aquecendo aqui. A Jane Matos manda uma boa noite para todo mundo lá direto de Salvador. Obrigada, Jane. A Rosimari Teles, a Sandra Gugel, boa noite a todos. O Rogério Matu, que ele diz: a DOD diz que o Dallagnol não será afastado. Os conselheiros do MP indicam que o Deltan será afastado. E aí? Né? É essa queda de braço que a gente está apontando aqui no atual conjuntura. Como eu disse, a Raquel Dodge soltou uma nota hoje. Ela é chefe da Procuradoria-Geral e, portanto, chefe aí do Conselho também, né? Ela integra o Conselho Nacional do Ministério Público. E ela disse, na nota,
que a Procuradoria-Geral não sofreu qualquer pressão ou qualquer tipo de ação ali para determinar a medida de afastamento da referida matéria, citando aqui o Dallagnol, né? E tampouco convocou, diz ela, ou realizou reunião de emergência para discutir o assunto nesta quinta-feira, dia 1º. Ela está respondendo uma matéria que saiu mais cedo, falando justamente sobre essa questão do Conselho. Mais do que isso, esclarece que o princípio constitucional da inamovibilidade é garantia pessoal do procurador Deltan Dallagnol, que estabelece no artigo 128.1b e tal, e ela vai citando ali a questão legal, né? Mas o fato é que ele pode ser suspenso, né? Movimentar, tirar ele de um local para botar para outro, que não poderia, que isso que diz aqui o artigo 128. Mas ele pode ser suspenso, e essa é uma das previsões aí que se avizinha por alguns integrantes do Conselho Nacional. Então é o seguinte, a procuradora não está assumindo o que deveria assumir, porque o Deltan foi nomeado pelo Rodrigo Janot, que era outro procurador. Então, caberia a ela, diante das evidências das ilegalidades praticadas, tirar, a primeira coisa, afastar o Deltan da Lava Jato, para depois se discutir a questão de se ele continua procurador ou não, e etc. Mas está evidenciado aí, ela está fugindo do que ela deveria assumir, que é o seguinte, está na cara que o Deltan exorbitou, né? Comprometeu a Lava Jato, né? Ele não tem condições de ser o coordenador da Força Tarefa, e é a Raquel Dodge que deveria tomar isso, mas evidentemente que ela não quer melindrar o Bolsonaro, porque ela já se ofereceu para continuar. Uma vergonha total, né? No tempo do Temer, ela foi lá levar um convite pessoalmente para a casa do Temer, para a posse dela. Não tem mais e-mail, não tem mais nada. E agora, mais vergonha ainda, ela se ofereceu para continuar na PGR. Então, ela está tentando se segurar no cargo, né? E sem assumir as suas responsabilidades, infelizmente, lamentavelmente. Paulo? Autoridades que querem segurar no cargo de qualquer maneira costumam fazer qualquer coisa para isso. Então, estamos vendo qual é o cálculo que está levando, né, a procuradora a não tomar uma atitude que é evidentemente uma atitude necessária, uma atitude que assim colocaria assim, daria um novo oxigênio para a própria Procuradoria-Geral da República, daria uma nova legitimidade perante os brasileiros, perante um país que está cada vez mais assustado diante dessas revelações que estão aí, que são realmente inaceitáveis. Ninguém mais coloca em questão, em dúvida, a veracidade de tudo isso. E ela cada vez que ela, em vez de colocar-se desta forma, ela procura colocar-se da forma mais conveniente, que é agradar o governo Bolsonaro, que vai nomeá-la e que realmente está junto com o Dallagnol e junto com o Sérgio Moro, tentando segurar o que puder segurar, salvar o que puder salvar dessa conspiração que está vindo a público de maneira cada vez mais escandalosa. Ela se adaptando a isso, que é o que ela está fazendo, ela está se colocando dessa lado, ela está assim, se anulando como uma pessoa assim, capaz de responder realmente pelo Ministério Público. É uma coisa assim de quem vai ficar claramente, de quem estará claramente assim, vinculada a uma troca de favores, né? a uma expectativa, né? E não a uma coisa assim de princípios, né? Vamos aqui nos comentários, os nossos internautas estão acompanhando a gente aqui. O Demócrito Sofo, ele diz: o STF ainda tem medo e está acuado. Lembram do Lula falando? Questiona, indaga ele aqui. O João de Souza, Acre presente. Obrigada, João. O J. Roberto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, ele diz: boa noite, menina. Boa noite, meninos. E boa noite, comunidade. Obrigada. Sônia Mourão, nossa parceiraça aqui. Moro, Dallagnol e comparsas, trilhões de vezes canalhas, comenta aqui a Sônia. Ana Maria Barreto Rodrigues: e o Moro? Tem que cair também.
ele é o cérebro dessa trama, né? O Maron Abib, ele manda um superchat aqui pra gente e diz: agora com a desmoralização da Lava Jato e a espoliação moral de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, o STF pode se recuperar junto à opinião pública. É a hora e a vez das ruas, que seguramente vão fortalecer o movimento Lula livre e as denúncias do The Intercept. O que vocês acham? Acho que é por aí. Bom, conforme aqui o nosso querido Maron. Eu acho que é por aí, né? mas assim, vamos entender que as coisas nem sempre evoluem com a rapidez que a gente pensa, nem com a direção que a gente sempre gostaria. É evidente que nós estamos no momento de uma reação do STF, que está saindo da sua letargia, está saindo do seu silêncio, para confrontar-se com a Lava Jato, para confrontar-se com o Dallagnol, confrontar-se com o Sérgio Moro e tudo isso. Agora, até onde ele vai? Até onde ele vai ser capaz de fazer isso? Vai ter disposição para assumir o seu lugar? É a grande interrogação do momento. Por quê? Porque nós tivemos várias oportunidades recentes, não vamos nem memorar aqui, e que o STF também poderia ter tido atitudes, ele também poderia ter recuperado o seu lugar, poderia ter recuperado o seu prestígio, e ele foi se encolhendo, né? Alex, comentar? Eu acho que é hora de dar todo o apoio ao STF. Quem está atacando o STF são os bolsonaristas, é a extrema-direita, são os destruidores da democracia. E nesse momento nós temos que dar restrito apoio ao STF, sem condições. Apoio incondicional ao STF que está sob ataque. Apoio incondicional ao AB que está sob ataque. Apoio incondicional ao Glenn que está sob ataque. Apoio incondicional à imprensa que está sob ataque. Vou ler aqui o comentário do Adalberto dos Santos. Boa noite, Daiane, Alex, Paulo, o pessoal do Lula Livre. Ele está dizendo aqui, falando fora Bolsonaro e novas eleições já. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presente, diz ele aqui. A Núbia também mandou um superchat dizendo Dallagnol com A, por favor, obrigada, agradece ela aqui. Acho que alguém falou Dallagnol. É a força do hábito às vezes, viu? Elisa Botelho. Dallagnol, né? Isso. Elisa Botelho, como seria o Brasil hoje sem a Vaza Jato? Espero que a população brasileira se posicione e as lideranças e formadores de opinião demonstrem em ação o bem que o Glenn está nos fazendo. É bem lúdico até fazer essa avaliação de como seria o Brasil sem a Vaza Jato, né? Bem, é só a gente pensar como nós vivíamos há 2 meses atrás. Era exatamente o Brasil sem a Vaza Jato, a gente imaginando coisas, podendo pensar que certamente havia uma conspiração, não era difícil, mas sem ter a demonstração. Agora nós temos as palavras, temos as datas em que elas correram, as ideias que foram combinadas. Então, é realmente um aprendizado muito... É uma lição muito importante que nós estamos vendo agora. Quer dizer, não há dúvida, pessoas de boa fé, nesse momento, não têm mais o direito de duvidar daquilo que parecia, às vezes, até um teatro do absurdo, imaginar que juízes combinassem com o Ministério Público. Tá tudo ali, está tudo ali. Alex? Não, evidentemente que todo o apoio, eu acabei de falar, todo apoio ao Glenn, né? Está fazendo uma reportagem do ano, vai ganhar todos os prêmios. Por quê? Porque ele está defendendo o que nós todos defendemos. O nosso direito de ser livre, o nosso direito de escrever o que nós pensamos, o nosso direito de nos expressar, o nosso direito de fazer nossa cultura, de fazer nossa arte. Isso que ele está defendendo. E é claro que ele tem que ser defendido. Viva o Glenn! É isso aí. Vou ler aqui o comentário da Leila Oliva. Que bom ter vocês para informar essa parte da população que pensa e contesta essas falcatruas. Obrigada. Nós que agradecemos aí a sua audiência. A gente faz isso para que vocês... essa aqui é uma coisa feita em conjunto, né? Mão dupla. Jaqueline Azevedo. O garotinho do PowerPoint vai ser descartado do projeto de desmonte do país após os vazamentos. E o golpe irá seguir. Ou o povo reage, ou já era, diz ela aqui. Tem um pouco desse ambiente ainda das decisões, né? O ambiente está caminhando porque muitas revelações estão vindo, a coisa está se consolidando e agora é a hora de se movimentar. Acho que o passo seguinte é efetivamente que esse conteúdo da Vaza Jato reflita na anulação da condenação do ex-presidente Lula e todo o processo e que seja feito um julgamento justo, né, Paulo? Olha, vamos dizer assim, vamos assim pensar bem, para a gente não... A gente já vivemos muitos desencantos com o STF. O STF merece apoio, o STF tem legitimidade, ainda mais porque agora está sob ataque feroz,
né, para tentar acuá-lo, para tentar assustá-lo mais uma vez. Agora, temos que saber até que ponto o STF vai assumir suas responsabilidades, em primeiro lugar. Porque, vamos dizer assim, o julgamento do Lula já foi adiado uma vez. Agora vai ser no segundo semestre. Quando ele vai ser marcado? Em que circunstâncias ele vai ser feito? Né? Como é que vai? Que decisões nós vamos tomar aí? Acho que isso aí é a questão que a gente precisa, que tem que ser discutida. Porque se o STF, ele assume as suas responsabilidades, é a melhor maneira dele ser defendido. Ele é o principal responsável pela sua própria defesa. Que nós fazemos, nós compreendemos a importância do STF, compreendemos a importância de um país ter um tribunal autônomo que possa decidir em liberdade. Agora, temos que o STF tem que fazer sua parte também. Né? Não pode ficar se encolhendo ali, porque aí é a melhor maneira dos adversários do Estado Democrático de Direito virem para cima. A decisão do STF de ontem, reconhecendo as provas do The Intercept, transformaram esse caso, que até então era um caso em que se contestava a veracidade. Quando o STF, por vários de seus ministros, quer investigar, quer as provas, reconhecendo a autenticidade daqueles diálogos, isso foi a coisa mais importante que aconteceu desde as revelações da Vaza Jato. Isso que aconteceu ontem, isso que o STF fez ontem, foi a coisa mais importante que aconteceu. Isso é que vai dar consequência a todas essas revelações, porque o STF está aceitando tudo isso. O STF não pediu perícia da Polícia Federal. O STF quer ter tudo com ele, quer o inquérito, assumiu todo o inquérito. Isso foi a grande virada do Intercept. Além de ser reconhecido por outros veículos de comunicação que começaram a publicar também as revelações, além de ser reconhecido aqui e ali, além de ser reconhecido pela maioria dos juristas, além de ser reconhecido pelos jornalistas, agora o STF deu a chancela. Aquilo tudo é verdade, aquilo tudo vale como prova. Essa atitude do STF foi decisiva. Mas, Alex, precisa extrair outras consequências. Não basta reconhecer, não basta dizer, não basta querer receber. Precisa saber o que nós fazemos com isso, o que o tribunal vai fazer com isso. Porque os criminosos continuam soltos, continuam praticando. As sentenças não estão sendo anuladas, novas operações estão ocorrendo, tudo nesse mesmo ambiente. Ou a gente tem uma intervenção de fato, até agora é muito importante o que está sendo feito, mas estamos no começo e a gente sabe que vão haver contrapressões, como as milícias digitais nesse momento. Nesse fim de semana, certamente, teremos pressões um pouquinho mais com vozes humanas para cima dos ministros. Nós vamos ter declarações editoriais, vamos ver tudo o que vai acontecer para ver até onde vai, porque não estamos assim, o STF não vive numa torre de marfim, certo? Ele está ali, sob pressão, já aceitou muitas pressões indevidas, então tem que ver o que nós vamos, o que vai se passar. É muito importante o que ele fez, mas não é tudo. Ele precisa fazer mais. Justamente por causa dessas pressões é que ele tem que ser apoiado pelos democratas, tem que ser apoiado por aqueles que são contra Bolsonaro. Não tem se colocado em dúvida o futuro, mas se reconhecido o que eles fizeram ontem. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. O Marcelo Quintão manda um superchat aqui pra gente, diz: o STF se move apenas no momento em que surgem ataques diretos a seus membros, quando atitudes mais republicanas estariam bem antes disso. Compara aqui, acho que tem um fundo um pouco de verdade, mas acho que também tem o lado do ambiente que nós estamos vivendo. Portal Vermelho, eu trabalhei durante algum tempo lá no Portal Vermelho, tenho o maior carinho, obrigada aqui pelo superchat. Denúncias sobre milícias virtuais devem ser feitas no site do STF, Transparência Central do Cidadão. Tirem print das contas que disparam mensagens em massa. Bozo jamais vai mandar desativar robôs. Façamos a nossa parte. Manda aqui o Portal Vermelho. Obrigada pelo superchat. Tem mais aqui do Rafael Viseu. Boa noite, de Fortaleza.
Paulo, pode falar Dallagnol mesmo. Desqualifica esse desqualificado. O Renato Rovai faz questão de chamar de Dallagnol. Não merece nossa consideração. É isso aí. Maria de Lourdes mandou um superchat aqui dizendo: ao STF, antes de apoio, cobrança do seu papel constitucional. A Leila Oliva: que bom ver vocês para informar. Isso aqui eu já li também, né? Tá vendo? Eu vou copiando tudo e depois esqueço de apagar. Jaqueline Azevedo, também já li. O Roberto Aguiar, ele diz: boa noite, mas as investigações contra o Dallagnol será pelas vias legais? Questiona ele. A investigação é feita pelo CNP, não é feita via justiça, vamos dizer assim, né, do conceito de justiça comum ou justiça federal. É feita pelo Conselho Nacional, porque ele é agente público, então ele é investigado pelas suas atividades como agente público. A partir do momento que se considera pelo Conselho que ele esteja infringindo, aí sim esse processo pode virar uma ação penal, mas no âmbito ali da questão administrativa primeiro, e depois, confirmada a questão administrativa, vai para a justiça comum. O que não impede também dele ser investigado pelo STF. São dois tipos de investigação. Uma é essa do CNP, outra é a do STF. Então, que administrativa e a outra... Que deverá constar, que deverá ser incluído no inquérito que já está aberto lá no STF, relator Alexandre de Moraes, a respeito dos ataques ao STF. Isso aí faz parte dos ataques. Essas mensagens do Deltan estão no âmbito desse ataque. Então tem uma outra investigação que vai rolar no STF e essa também, administrativa. G. Pacheco, boa noite. Aqui no Rio Grande do Sul também estamos passando o maior sufoco com o prefeito e o governador. Imagina com o despresidente. Ele coloca aqui. Tá difícil para alguns estados. Realmente as políticas de desmonte do Estado vêm avançando e essa é a agenda, né? A principal agenda do governo aí e de alguns setores da direita. Queria entrar num assunto que foi comentado logo cedo, logo pela manhã, que foi a saída, a exoneração do diretor do INPE, depois daquela relação conturbada ali que o Bolsonaro tentava desmentir os dados do INPE e depois, após uma reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, o Pontes, ele decidiu ali que também havia um ambiente insustentável para permanecer e foi exonerado. Ele não pediu demissão, mas foi exonerado. Essa medida demonstra mais um desgaste do governo perante ao mundo, né? O Alex comentou ontem aqui sobre essa questão do acordo Mercosul-União Europeia, isso também vai fragilizando mais, né, Alex? Como o próprio Galvão, o Ricardo Galvão é um cientista internacional, de renome internacional. E todas as pessoas qualificadas estão sendo defenestradas pelo governo, né? Ele sempre coloca os piores, os mais medíocres, os mais idiotas, não é? Hoje, por exemplo, o ministro da Educação, que deveria ser um modelo para os estudantes do Brasil, disse na Jovem Pan que, para provar que ele é um cara moderno e não preconceituoso, ele que é judeu, ele disse: eu tomo aspirina, e mesmo que tenha sido inventada pelos nazistas. Daí você vai consultar ali, quem inventou a aspirina foi a Bayer no século XIX. Não foram nazistas. Então, o Ricardo Galvão, que é um sujeito qualificado, que está ali só para medir, quer dizer, como é que você vai contestar os números? O Galvão ia mudar os números do desmatamento para fazer desfeita? É claro que não. O que o Bolsonaro quer com isso? Colocar alguém ali para falsificar os números, para deturpar, para corromper. Que, aliás, o tempo todo ele faz isso. É sempre para corromper, para dizer, vai colocar mais um capacho. Algum coronel, algum general, algum evangélico, alguém que obedeça a ele. Ele quer que ele e os 500 mil funcionários tenham a cara dele, a cara da extrema-direita, a cara de torturador. Vejam o que ele colocou na comissão de mortos e desaparecidos. Colocou um sujeito cujo ídolo é o brilhante Ustra, é o torturador. Então, o que vai fazer um cara desse da comissão? O outro fez bullying com os petistas da passeata.
O outro atacou também os petistas. Esses ele coloca nessa comissão dos direitos de morte de desaparecidos políticos. E o que ele faz com o Galvão? Agora, repercussão mundial, claro que vai ser favorável ao Galvão. O que vão dizer assim? O Brasil está dispensando seus cérebros, que estão tentando proteger o país, porque proteger o meio ambiente é proteger o Brasil. Não é destruir o meio ambiente. O que esse Ricardo Galvão está fazendo, quer dizer, não está nem fazendo. Ele é o mensageiro, ele mesmo disse. Estão demitindo o mensageiro, e a mensagem, ele não tem nada que ver, a mensagem é aquela que os satélites mostram, todos os dados mostram. Isso é mais um argumento para o mundo dizer assim, olha, o Brasil realmente perdeu o rumo, né, está indo ladeira abaixo em todos os sentidos, e está dispensando seus melhores. Né? Na campanha, o que disse Bolsonaro? Vou colocar os melhores técnicos do meu governo. Não vai ter viés ideológico. E quem ele coloca? Vejam quem ele coloca, se tem alguém qualificado nesse governo. Quem era qualificado, quem tinha mais ou menos, e quem discordava, né, dessas loucuras, dessas fantasias, dessas aberrações, foi pro olho da rua. E sobra essa mediocridade. O que vai acontecer com o INPE agora? Vai colocar um capacho para mudar os números? Vai mudar o satélite? Vai fechar o satélite? Vai fechar o INPE? O que vai fazer se os números continuarem esses? Qual será a próxima medida? Fechar o INPE? Paulo? Olha, o caso da Comissão de Mortos Desaparecidos, eu acho gravíssimo, porque envolve uma situação presente, envolve o caso do Fernando Santa Cruz, o caso do Felipe Santa Cruz, um caso concreto, e vários casos de crimes ocorridos durante a ditadura militar, cujas famílias têm direito, um direito, é o corpo dos seus entes queridos. Esse direito é o último direito que elas almejam nesse momento. É isso que está sendo negado quando se tira uma procuradora experiente e comprometida na área, como a Eugênia Gonzaga, para se colocar quem? Um amigo, um admirador de torturador. Alguém que vai impedir a investigação. Alguém que vai impedir que as famílias tenham direito a esse último. Elas não sabem as circunstâncias da morte, não sabem as responsabilidades. Jamais terão uma satisfação que todos os seres humanos têm, que é de ver a investigação e a punição dos responsáveis. Isso não vai ocorrer. Elas querem apenas encontrar os corpos ou aquilo que ainda sobrou dos corpos. E é isso que se vai impedir. E é para isso que se está fazendo esta mudança na Comissão de Mortos Desaparecidos. Uma pessoa que tem uma história de 20 anos com isso aí, para se colocar uma pessoa que vem aí para debochar das famílias, para humilhar as famílias. Porque você colocar uma pessoa que gosta para que o Coronel Brilhante Ustra é um ídolo, você está debochando. Você está debochando. E é isso que você quer. Você quer o quê? Desmoralizar a luta democrática. Você quer desmoralizar a luta das famílias. Você quer pisar em cima. É isso que você pretende. É isso que você pretende. E para isso, essa pessoa é perfeita. O mesmo acontece com o INPE. É evidente que o Bolsonaro não tem o menor compromisso com a preservação do meio ambiente, não quer saber, ele quer apenas a propaganda, ele quer apenas assim, ele quer proibir notícia ruim. E ele não quer nem se dar o trabalho de censurar a notícia ruim, ele quer proibir que essas notícias apareçam. Todas as instituições que possam produzir notícias desagradáveis, ruins para o governo, possam obrigar o governo a debater com a sociedade, ele vai impedir no nascedouro. E é por isso que ele está fazendo, que ele fez isso no INPE. O Galvão era um cientista respeitado, saiu, a meu ver, um pouco educado demais, civilizado demais, não precisava ser tão civilizado assim, mas ok, ele saiu e preservou a sua condição. Agora, o que vai vir aí vai ser realmente fechar essas investigações, não divulgar dados, quando divulgar dados parciais,
parar, não fazer investigação nenhuma, deixar isso ir morrendo. Porque essa é a ideia, é ir morrendo instrumentos que os brasileiros possam ter para se emancipar, para conhecer sua realidade, para saber o que está acontecendo com o seu país. Isso o Bolsonaro certamente não quer. Tem um comentário aqui do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, aqui de São Paulo, que ele diz: periga o Bolsonaro, que desgoverna esse país, né, indicar um terraplanista ou algum amiguinho que brinca de astronauta com o filhote tuiteiro. Comentou aqui o deputado nas redes sociais. É esse o ambiente, né? Que a perspectiva que se tem diante de um governo como o do Bolsonaro é sempre essa. Vou ler aqui os comentários dos nossos internautas. Tem aqui um superchat do Ronaldo Alan. Pode ser, digamos, superstição minha, mas de posse dos arquivos, das conversas e áudios, o STF constatar que um ou mais de seus membros estão presentes. Teremos a proibição de matérias do Intercept, aponta ele aqui. A proibição de matérias seria censura, né, Paulo? Não acho que caracteriza tal medida, né? Até porque ainda, por mais que se fale e que tem aqui algumas interpretações, não temos ainda a confirmação da ligação do conteúdo desses hackers que estão presos, os 4, com o Glean ou com a produção do conteúdo da Vaza Jato. É claro que há todos os indícios possíveis, mas não há essa confirmação nem por parte do próprio Glean. Ele mesmo não disse que essa é minha fonte e tal, mantendo ali o sigilo. Um não falou para o outro. Quer dizer, o tal hacker, como é que ele chama? Delgatti, né? Walter Delgatti, ele ofereceu material e não disse para o Glean quem ele era, o que foi muito bom para o Glean. Agora, não há diálogos de ministro do STF, porque o telefone, da onde partem essas mensagens todas, são do Dallagnol, principalmente do Dallagnol. Então, não há nada sobre STF nesses arquivos. Mas pode haver, né, Alex? Você pode ter dado uma ligada. Se você está sendo monitorado, como é que não? Pode haver. Não estou dizendo que não, hein? Mas só estou dizendo, se você tinha um sujeito que estava sendo seguido, que você entrou nos telefonemas dele, conversas privadas, por que não? Até agora apareceu? Não. Estou falando, não apareceu. A hipótese do nosso internauta se aparecer, como é que o STF vai reagir? Só podemos falar sobre o que apareceu, né? O que não apareceu ainda... Não, mas ele está falando de hipótese. Se aparecer, o STF não pode proibir a publicação de um conteúdo. Ele pode, depois de publicada, querer fazer alguma coisa, mas antes disso é censura, né? O STF já discutiu esses termos algumas vezes, você fazer antecipadamente, e já fez isso, inclusive no caso do Euler, né? Lá do Paraná. Teve um caso do Euler, do jornalista que publicou algumas coisas da Polícia Federal, de alguns delegados lá, e havia ações da 13ª Vara impedindo a publicação de conteúdos posteriores, né? Ou seja, era uma censura prévia, não se pode fazer isso, não tem previsão na Constituição, e isso não tem garantia. Foi o 13ª Exato, Vara. foi isso que eu reforcei aqui. Então, não há essa previsão. Se fizer isso, é uma ilegalidade absurda. Então, acreditamos aqui, dentro das nosso conhecimento mínimo, que isso não é possível. Tem um comentário aqui, um superchat do Cláudio Alves, que eu li agora, perdão, que eu não apaguei, fui lendo e comentando. Vamos apagar aqui. A Socorro Ferreira. Perfeito. O que o STF vai fazer? Vai continuar na contemplação? É isso que se discute. Como o STF voltou ontem, né, tem muito chão aí para rolar, as coisas precisam se movimentar também do ponto de vista jurídico, né? O STF não age de ofício, como se chama no direito, ele não pode, ele decidir abrir um processo. O que gerou a discussão toda foi justamente a ação do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, de abrir um processo no âmbito de uma investigação de ataques ao STF. Mesmo assim, existiam algumas discussões se ele poderia fazer isso, abrir um inquérito de ofício, etc. Mas a justiça, em geral, não age de ofício em casos específicos como esse. Pelo que eu entendi, essa requisição de ontem das mensagens feita tanto pelo Fux como Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o relator desse inquérito sobre as injúrias e as fake news contra o STF. Esse caso das mensagens vai entrar nesse inquérito. Portanto,
já está certo que o STF vai investigar. Para que ele pediria as mensagens? Só para olhar? Não. Só para ler? Não. É para investigar. Essas mensagens serão investigadas no âmbito desse inquérito que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu acho que a gente pode gostar, imaginar, pensar que isso vai acontecer. O STF pode receber as mensagens e ficar com as mensagens. Assim, não vamos antecipar coisas que não estão acontecendo. Nós estamos cobrindo o futuro. Os dois ministros, corretamente, né, um deles, o ministro Fux, querem saber as mensagens. Eles querem ter total leitura das mensagens, querem saber exatamente o que está lá dentro, não é? O que foi colocado ali. Eles querem saber. Perfeito. Resta saber se de posse disso, o que eles farão. E tem alguns aspectos jurídicos dentro dessa história toda que o STF, no caso das ações dos ataques ao Supremo, vai investigar só aquilo que diz respeito ao Supremo, não vai poder apurar as outras questões. Então, tem toda uma dinâmica ali de informações. Quem leu o despacho de ontem do Alexandre de Moraes, onde ele indica que essas mensagens vão fazer parte desse inquérito. Então, isso já é decisão do Alexandre de Moraes, ele é o relator. Sim, mas vamos lá. Eu fiz alguns esclarecimentos aqui nessa direção, mas vamos lá, vamos tocar o bonde aqui para a gente não ficar discutindo sexo dos anjos. Marcos Rouba, ele manda um superchat aqui, ó. Penso que todas as pessoas, todas as forças de esquerdas e os sindicatos deveriam se reunir em torno do canal 247. É isso aí, obrigada. A gente precisa unir forças mesmo com todos os veículos de comunicação alternativos, de esquerdas, progressistas, porque a polarização tem sido grande, apesar da Vaza Jato, que tem demonstrado efeitos positivos, né, Paulo, do ponto de vista das informações em relação a tudo isso que está acontecendo, é importante fortalecer a comunicação alternativa. A Mara Suzana Dornelles também mandou superchat aqui, dizendo, meu patrão me cobra serviço, não meu apoio. O STF é meu empregado, porque seria diferente, indaga ela aqui. O papel do STF é estabelecido na Constituição e tem um dever perante a todos aqui, né, gente? Que mais? José Wilson Dias. Alex, embora o humor no SBT, que é uma das que tenta manipular o João Plenário, ficou o Moro com toda a sua mentira. Foi uma crítica bem contundente, diz ele aqui. Os programas de humor têm usado bastante, diferente dos meios de comunicação jornalísticos, né? Dos jornais e telejornais, etc. Eles têm ido mais forte nessa crítica, principalmente ao Queiroz, ao próprio Bolsonaro. É importante isso daí também, né, Paulo? Tá, eu acho que isso é uma tentativa de dialogar com uma audiência que está cada vez mais escandalizada com o que acontece. Você dialoga no programa de humor, você não coloca no programa de jornalismo, que é onde você está tratando seriamente dos assuntos. Você colocar uma reportagem sobre isso, o passo seguinte é saber o que você está achando, que providências você é a favor, o que você quer, o que você não quer, o que você condena, o que você apoia. Isso é melhor você deixar de lado e pôr os programas de humor. Que é importante, você dialoga, as pessoas se divertem, o humor faz parte da vida. Eu também adoro piadas desse tipo, mas, né? Vou ler aqui um comentário do Sérgio Bernardi, na verdade é uma recomendação, eu achei importante, peguei vários comentários dele aqui no grupo, que ele diz: assine o abaixo-assinado por Lula Livre, dirigido ao STF. Está no site do PT e outras, o site Lula e tal, tem lá esse abaixo-assinado. No site também tem link para enviarmos e-mail para os juízes do STF, os ministros do STF. Vamos pressionar o STF pela anulação do processo de Lula e só ir no site do PT e assinar o abaixo-assinado e enviar o e-mail ao STF. Então, cada um também pode fazer a sua parte sentadinho aqui, apesar da gente precisar também de ir para as ruas. Semana que vem, retoma aqui vários... Parlamento retoma suas atividades, além do Supremo, que já retomou ontem. Tem muita coisa rolando, tem a questão aí da reforma da Previdência. Tem um comentário aqui que eu tinha separado do secretário, foi o secretário? Deixa eu pegar aqui que eu separei a matéria. Ele fala sobre a questão da reforma da Previdência, né? O secretário especial da Previdência, o Rogério Marinho. Ele diz: o projeto de reforma está blindado, diz ele aqui, na semana que vai, no final da semana que antecede aí o retorno do parlamento.
muita coisa vai rolar e essa situação toda da Vaza Jato e do Supremo, essa tensão toda existente do Supremo também vai refletir ali no parlamento, né, Alex e Paulo? Sim, terça-feira, né, o Rodrigo Maia está querendo retomar a questão da Previdência, né, quando serão reabertos os trabalhos. E aí nós vamos ver se a bancada nordestina, que a bancada nordestina tem 150 deputados, né? Como é que a bancada nordestina vai reagir, vai responder aquelas provocações? Não, inclusive, além daquelas provocações, hoje as notícias são de que o Ministério... qual é o ministério que foi proibido? É o Ministério das Cidades, né? Que foi proibido, que está reduzindo desculpe, a Caixa Econômica, segundo informações hoje do Estadão, está boicotando o Nordeste em empréstimos, né? Está boicotando o Nordeste. Então, continua essa campanha desumana, essa campanha antipatriótica, essa campanha lesa pátria contra o Nordeste. Isso é crime de responsabilidade também, né? Se todo dia podemos listar vários crimes de responsabilidade em que o Bolsonaro pode ser indiciado. E esse é mais um, não é? Boicote ao Nordeste, né? Diminui os empréstimos. E qual foi a justificativa do Bolsonaro? É que as cidades do Nordeste são as maiores devedoras, são caloteiras. Quer dizer, voltou a atacar o Nordeste, né? Então vamos ver se os 151 deputados do Nordeste, isso somando todos os partidos, se eles vão manter o seu voto, se vai ter alguma... se aquele palavreado... E esses atos dele, né, vão afetar a votação. Paulo? Olha, nós estamos assistindo esses cortes essas coisas seletivas aí, são cada vez mais óbvias, né? E uma atitude evidente desse governo é maltratar, né, aquelas regiões onde ele não teve votos, né, com a esperança de criar, para poder criminalizar os adversários, para abrir espaço para os seus aliados nessas regiões, né? Então, hoje você tira dinheiro desses estados com o argumento de que, se mudar, se tiver se vocês apoiarem outro governo, outras lideranças, a vida de vocês vai melhorar. Uma chantagem assim simples, banal, descarada, de que não tem assim a menor visão de interesse público e nem a menor visão democrática de conquistar apoio político. É no toma lá da cá mais escancarado que a gente já pôde ver, né? Vamos caminhando aqui para os finalmente, ainda tem 8 minutinhos de programa. Eu queria fazer um comentário aqui. O Antagonista, que é um site alinhado aí ao Moro, e em geral é o que noticia as coisas que a Lava Jato gosta aí. Ele fez uma matéria hoje falando sobre a popularidade do Moro. O título é "Popularidade de Sérgio Moro subiu". Aí lá no segundo parágrafo diz: segundo o Atlas Político, que foi um levantamento apresentado, que faz pesquisas mensais sobre o assunto, a popularidade de Sérgio Moro parou de cair. E aí, ela até subiu um pontinho, de 50,4 para 51,4. Lembrando que essas pesquisas, em geral, têm a margem de erro de 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, e que o título puxava para uma linha e o miolo da matéria já dizia outra coisa. Eu digo sempre aqui, quando eu vou conversar com estudantes de jornalismo e tal, que esse é um período bastante interessante para fazer pautas e cases e estudar essa questão da mídia, né? O Moro está escondidinho. Ontem comemorou aniversário, mas hoje está escondidinho aí. E como o foco tem sido muito no Dallagnol, a coisa ficou um pouco, tirando ele ali um pouco do alvo, né, das manchetes, dos tiros e das questões todas. Mas o fato é que tudo isso só reforça aquilo que foi dito lá no início, né? Esse fato do Moro ficar quietinho, vocês acham que é estratégico? É uma linha de tirar a cabeça aí do furacão que está se avinhando? É o seguinte, ele não tem mais o que dizer, porque os argumentos dele foram por água abaixo. Aqueles argumentos, eu não sei, não lembro, não sei o quê, foram desmontados. Tá na cara agora que é tudo verdade. Então, ele não tem o que dizer, simplesmente. E tem o seguinte também, semana que vem, quando reabrir o Congresso, aí é que nós vamos ver o que vai acontecer, o que os deputados vão falar dessa dupla, né? Porque está em recesso. Por isso que está esse negócio e tal.
Ninguém está falando muita coisa, a não ser alguns, né, deputados mais participativos, né, mais aguerridos. Mas com a reabertura do Congresso semana que vem, o Moro está completamente desgastado. Ele não tem condições de continuar como ministro. Isso está claro, não é? Isso está claro. Olha, eu acho que ele está muito desgastado, ele não tem condições de seguir como ministro em situações normais, mas ele continua apostando numa coisa, que é na criminalização do Glenn Greenwald. Então, os hackers, sejam o que for, continuam presos, vão falar, vai se tentar enredá-los numa conspiração, vão tentar colocá-los como parte de uma ação criminosa para fornecer informações para o Glenn, e é isso que você vai tentar fazer. E, portanto, ele não está morto, ele não está parado, ele está tentando virar o jogo. A credibilidade disso hoje é pequena. Mas vamos dizer assim, ele não está morto, não. Não vamos achar que o jogo acabou, que ele está ali. Não está. Quem está realmente apanhado, quem foi realmente apanhado, quem assim extrapolou, quem está assim, e não tem como se defender porque ele não tem polícia. Porque o Moro tem polícia. Vamos falar, o Moro tem poder de polícia, ele pode prender, ele pode acusar. É diferente. Ele continua assim, está quietinho. Vamos ficar quietinho para ele. Nesse momento, por que vai aparecer quando só tem notícia ruim? Por que vai aparecer quando ninguém mais acredita que seja mentira? Ele vai fazer o trabalho de tentar criminalizar, que é o que ele sempre fez. E ele continua tendo polícia junto com ele. Resta saber se a polícia vai fazer o que ele deseja, se a polícia vai fazer o trabalho que ele quer, resta saber. Tudo isso são outras questões. Agora, é essa a esperança dele. Vai ser muito difícil o Walter Delgatti afirmar ou falar de alguma conspiração, porque no seu segundo depoimento ele disse explicitamente que ele, apesar do Glenn ter perguntado quem ele era, ele não disse ao Glenn que era um hacker. Então, não há conspiração, não há nenhuma participação do Glenn. O Glenn só entra como jornalista. Agora, ele vai mudar o depoimento? Isso já foi publicado. Ele disse, olha, eu não contei ao Glenn que eu era um hacker. Portanto, não há possibilidade, dentro da legalidade, de incriminar o Glenn, somente fora da legalidade. Porque o depoimento do Walter Delgatti é muito claro. Eu passei o material, ele me perguntou quem eu era, eu não disse, ele não sabe que eu roubei esse material. O criminoso é só o Walter Delgatti, não tem nada a ver com o Glenn, que está preservado como jornalista e garante o seu sigilo da fonte e o direito de publicar o material pela sua veracidade e não pela maneira como foi obtido, como, aliás, já corroborou essa visão o ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Não interessa como o material foi obtido, interessa se o material é verdadeiro. E a maioria do STF já reconhece que esse material é verdadeiro e pode ser usado como prova. Olha, vamos só colocar um pouquinho mais de realidade nessa afirmação, porque, de fato, o Delgatti contou uma história. Alguém já viu pessoas sob pressão mudarem o depoimento? É a coisa mais comum. Em geral, é por isso que elas ficam presas. Para isso que elas ficam presas, longamente. Às vezes, para justamente você fazer você ou lembrar uma coisa que você tinha esquecido, ou dizer que você está lembrando uma coisa que você tinha esquecido, e você mudar a sua história. É evidente, porque é evidente que com a história que tem hoje, ele não sai da cadeia. É evidente. Não tem como essa pessoa sair da cadeia. Como ele já tem crimes, outros, para ele ficar, se você quiser julgar e punir uma pessoa que tem aquela folha corrida, que pelo visto ele tem imensa, né? Amigo, é um jogo que está se fazendo aqui. Não tem uma investigação. Não está ninguém assim falando, não, olha, vamos nós agora, e o Supremo não vai aceitar nada. Calma, sabe? O Supremo aceitou muita coisa, sabe? Quer dizer, o Glenn
ele não é que o Glenn nega que o Delgatti seja a fonte dele. Ele nega. E eu acredito no Glenn. Ele nega que a fonte dele seja o Delgatti. Ele nega. E eu acredito no Glenn, porque eu acho que é a única pessoa que tem aqui que não mentiu nenhuma vez. Certo? E tudo que ele só publica coisas verdadeiras. Agora, vai se tentar fazer. Vai se tentar. E imaginar que nada do que está... As histórias que estão aqui, elas não podem ser torcidas, modificadas, transformadas? Podem. É só olhar todos. Ver assim, quantos depoimentos o Léo Pinheiro fez até condenar o Lula? Foram quantos? 6 ou 7? Quantos? E no início o que ele disse? E no fim o que ele disse? Sabe, estamos vivendo neste país. Então, a gente precisa estar atento primeiro, para não se deixar enganar. Segundo, para não criar ilusões para não ser muito surpreso. E terceiro, para defender o direito das pessoas, que esse direito estará ameaçado todos os dias. Não vamos ser, sabe, assim, nesse momento a situação está um pouco melhor. O Marco Aurélio disse, agora nós sabemos que a posição do Marco Aurélio não é uma posição majoritária, dominante no STF, é uma maioria que tem ali que é cambiante. O STF já foi completamente a favor da liberdade de imprensa em 2009. Fez uma resolução impecável. Será agora? Quando metade daquele Supremo acha tudo bom que está acontecendo, metade daquele Supremo deu corda para a Lava Jato o tempo inteiro, estimulando, estendendo o tapete. Então, vamos olhar para ver. Vamos olhar, a mudança não está... A mudança tem uma mudança, um novo sinal, mas assim, não é isso. Tem um ataque aí ainda em curso. Queria ler aqui... Paulo, Alex, quer falar? Tranquilo? Não, já falei tudo que eu tinha que falar, né? Beleza. Vamos aqui, vou ler um comentário da Porcina Frota, que endossa um pouco o que o Paulo falou. O depoimento do Léo Pinheiro também já tinha sido, eu já tinha separado antes de falar, inclusive. Já tinha sido publicado. E onde está o Lula hoje? Lembra aqui a Porcina. O César Branco Borges, não sabemos se o Walter é hacker, parece armação de Moro. Lembra aqui o querido internauta. Eleara Maria Manfred, ela diz, e o PL 2418 de 2009, Dani? Nós falamos sobre esse PL ontem, daqui durante o Boa Noite. Nós vamos tentar fazer uma pauta sobre isso ainda na semana que vem. O Luiz Eustáquio Perucci da Silva mandou superchat dizendo, Alex, Paulo e Daiane, a quem caberia determinar o afastamento de Moro do Ministério, já que Bozo não se mexe? O único que pode fazer é o Supremo diante de provas, né? Diante de alguma ação, né? Claro, julgar, foro privilegiado. Tem que julgar, primeiro aceitar pode até se eliminar, mas tem que ser um fato muito, né? Eles afastaram, lembra-se do afastamento lá do impedimento do Lula ser ministro, que foi por uma liminar. Depois, o julgamento foi quase um ano depois, né? A Rosemary Teles, a Vaza Jato ainda vai trazer muita coisa sobre o Moro. Lembra que a Rose, o Thomas Cavendish, acho que é isso, ele diz, Daiane, divulgue o canal do Alex, TV Sonic. Fala um pouco do canal, Alex, antes da gente finalizar pois aqui. Então, se vocês puderem se inscrever, por favor, se inscrevam na TV Sonic, que é um satélite aqui da nave-mãe, que é a TV 247, e aonde eu canto, danço, né? Faço outras coisas assim que não cabe aqui, tá legal? Então, se vocês puderem, por favor, se inscrevam lá e para aumentar como é que diz o estopa? O alcance, né? Opa. Vamos aumentar o alcance da Frase TV técnica. Sonic. Muito obrigado a todos. É isso aí, queria agradecer a participação de todos. Só para endossar um comentário aqui do Paulo, que ele falou sobre o Marco Aurélio Melo, né? O ministro Marco Aurélio. Ele deu concedeu um habeas corpus hoje por Elias Maluco, o traficante lá do Rio de Janeiro. E bastou ele fazer isso para todos os portais, aqui as redes sociais, quem abrir vai ver essa informação, que é parte dessa linha de criminalizar o STF pelas suas decisões, porque coloca ele soltando supostamente um traficante, parece que ele está a favor dos bandidos, né? Essa é a mensagem subliminar que tenta se passar.
A decisão, vale lembrar, a decisão é sobre um caso específico e se ele tem e deve ter outras ações, outras penas a cumprir, ele não é liberado. É tratado o habeas corpus sobre um caso específico e não liberado automaticamente. Mas a maioria das pessoas não conhecem o direito, não vão saber disso. Esse Elias Maluco não sai mais da cadeia. Esse Elias Maluco foi o que matou o Tim Lopes, jornalista. Exatamente. Foi ele. E o bando dele nunca mais vai sair da prisão. Não é que ele vai sair da cadeia, não. Exato. Mas, diante da situação toda que a gente estava falando aqui sobre as milícias digitais, isso vira um instrumento ali para esse discurso. Queria agradecer a participação de todos. Sextou, hoje é sexta-feira, 21h05. O William De Luca vai entrevistar agora o Iago Montavão, presidente da UNE, né, eleito recentemente aí no Congresso da entidade, vai certamente falar sobre as mobilizações do dia 13. Então, continue com a nossa programação. Obrigada, Alex, Paulo. Bom descanso a todos. Até segunda. Beijo. Obrigado. Até segunda. Eu quero apoiar muito o 247, eu acho muito importante a mídia alternativa aqui no Brasil para disseminar informação que talvez você não consegue ouvir, ler na mídia grande, da grande imprensa. Então, eu acho muito importante que vocês estão funcionando e divulgando informação sobre a realidade brasileira. Eu dou todo o meu apoio. Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um programa de Louca Entrevista na noite desta sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. Estou testando esse programa, o Zoom, pela primeira vez aqui, então qualquer problema, qualquer errinho, qualquer confusão aqui, eu peço que vocês me perdoem antecipadamente, porque a gente está começando, para mim aqui ele está aparecendo no boa noite. Deixa eu ver se a gente atualizando aqui, a gente muda lá. Como eu falei para vocês, não, eu acho que não começou, não. Eu vou encerrar esse aqui, Iago, e eu vou começar de novo, tá?